Amados, abra sua Bíblia comigo em João, no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero ler com você alguns versos. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 47. João 11, versículo 47 até o 52. Estou muito feliz por voltar a pregar na igreja da qual sou pastor. Já fazem quase 2 meses que eu não prego aqui, desde o aniversário da igreja, né, em que realmente, claramente, senti da parte do Senhor que alguns homens de Deus deveriam passar e entregar a mensagem para o nosso coração, abençoar a nossa vida, né, e de fato foram desde de outubro até o último final de semana passado. Foi um tempo precioso, recebemos tanto da parte de Deus, foram palavras tão realmente direcionadas da parte do Senhor que tocou as nossas vidas, e eu estou muito feliz por poder voltar a ministrar a palavra do Senhor. Amo ministrar a palavra do Senhor, porque amo a palavra do Senhor, glória a Deus. Querido, João capítulo 11, versículo 47, nós vamos ler então até o versículo de número 52, diz assim a palavra do Senhor. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não sabeis? Vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isto de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus morreria, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, pela presença do Senhor, pedimos graça e sabedoria da parte do Senhor, que o Senhor possa nos dar espírito de revelação e entendimento, e que possamos ser edificados e ministrados, e que a palavra do Senhor nos conduza. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Queridos, versículo 52, eu quero mais uma vez ler como termina essa conversa. Ele diz assim: ele não somente morrerá pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Fala comigo assim: reunir em um só corpo os filhos de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que, biblicamente falando, a primeira vez que a palavra um só corpo aparece nas Escrituras é nesse texto do Evangelho de João. E ele não só aparece aqui, como ele dá propósito, né? Ele aponta propósito, que o fato do Senhor, através do seu sacrifício, o que Jesus ia fazer, tinha o objetivo de reunir os filhos em um só corpo. O propósito é esse: a morte de Cristo Jesus era para reunir os filhos em um só corpo. Mas o que é interessante é que no finalzinho do verso 52, ele diz que esses filhos andavam dispersos. Reunir os filhos dispersos em um só corpo. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos aqui uma intenção, nós vemos aqui um propósito. Ou seja, os fariseus estavam a discutir sobre a captura, né, de Jesus, como fazê-lo, qual a artimanha para usar para capturá-lo, para prendê-lo, para que depois a crucificação pudesse acontecer. E eles estavam naquele diálogo, naquela discussão. Eles reconhecem que Jesus operava muitos milagres, eles reconhecem que Jesus era uma voz de influência muito importante no seu tempo. Então, eles estão ali discutindo a respeito disso, e de repente Caifás se levanta no meio deles e falando pelo Senhor, e a palavra do Senhor diz assim: ele não sabia que falava de si próprio, mas havia uma ação da parte de Deus, ele estava a profetizar algo, que Cristo Jesus, ele estava a morrer para consumar o propósito de Deus na terra, e ele mesmo reconhece que Jesus, ele veio para entregar a vida dele, para realizar uma obra onde o propósito dessa obra é exatamente isso: reunir os filhos, juntar os filhos num só corpo,
numa só família, numa só unidade, se a gente pudesse colocar assim. Então, quando nós olhamos para esse texto, tem algumas coisas que me saltam os olhos aqui, me saltam os olhos. E à medida que a gente vai meditando na palavra do Senhor, nós vamos percebendo algumas coisas. Eu quero, antes de entrar um pouco mais além a respeito de reunir os filhos dispersos, essa é uma palavra bem interessante, os filhos dispersos a um só corpo, nós precisamos perceber algumas coisas. Qual é o propósito de reunir? O que essa palavra reunir significa dentro da comunicação da palavra do Senhor? Essa dispersão, o Senhor não amava a dispersão, não amava, e a dispersão fala sobre distanciamento, fala sobre não estar juntos, não estar conectados. E o Senhor não amava essa dispersão, o Senhor não celebrava esse distanciamento, o Senhor não celebrava essa ausência da presença, né, daqueles filhos num só lugar ou numa só família. Né? O Senhor queria juntar, como a palavra diz. E essa palavra reunir, no original grego, a palavra sinago, ela fala sobre juntar o que estava separado. Recolher como quem recolhe peixes numa rede. Trazer para dentro da casa e receber hospitalidade. Ele começa a trazer essa noção. E tem algo que chama muita atenção para o meu coração aqui, aos meus olhos, que chamar por convocação. Chamar por convocação. O Senhor falando, eu quero reunir aqueles que são meus. Eu quero trazê-los de volta, eu quero juntá-los, eu quero que eles estejam num só lugar. E amados, isso é um alerta para os nossos corações, biblicamente falando. Eu penso que nunca foi tão real e tão verdadeiro esse texto das Escrituras nos dias de hoje. Nós percebemos claramente que, de um modo geral, existe uma dispersão dos santos, existe uma dispersão, né? E quando nós falamos sobre dispersão, vamos entender o seguinte: houve momentos na igreja, de um modo geral, na história da igreja, que o Senhor propositalmente empurrou os seus santos para todos os cantos. Mas havia um propósito porque o Senhor empurrou os seus filhos, os santos, para todos os cantos, para que o evangelho pudesse ser pregado. Mas nós vemos hoje uma batalha no mundo espiritual, em que essa dispersão, ela começou a adentrar para dentro da igreja, para dentro dos corações, como uma ideia de que eu não preciso pertencer a uma igreja, ou não preciso pertencer ao corpo, para ser corpo de Cristo. Então existem os inimigos do corpo de Cristo. E os inimigos do corpo de Cristo eu sou do corpo de Cristo, mas eu posso andar sozinho. Eu sou do corpo de Cristo, mas eu posso me conduzir só. Eu não preciso pertencer. Eu não preciso estar conectado verdadeiramente. Eu não preciso ser parte verdadeiramente. E isso nunca foi tão atual nos dias, né, nesses dias. Porque como membros do corpo de Cristo, nós estamos realmente, queridos, constantemente a lutar, né, contra os inimigos do corpo de Cristo, que sempre é uma mensagem, uma ideia, uma mentalidade, né, que tenta nos afastar. Provavelmente, amados, né, e eu vou abordar um pouco mais à frente isso, provavelmente você talvez já tenha passado por isso, como eu já passei por isso, quero deixar claro aqui. Houve momentos na minha caminhada cristã que eu desejei estar fora do corpo de Cristo, que eu desejei estar fora da igreja. Por quê? Porque houve situações na minha própria caminhada que me chatearam, que me feriram, que me frustraram dentro dos relacionamentos dentro da igreja. Houve alguns momentos que eu não quis pertencer, mas eu louvo a Deus, porque ao ir para os pés do Senhor e abrir meu coração para Ele, dizer: Senhor, olha, eu não queria. Eu realmente não queria mais pertencer, eu realmente não queria mais fazer parte. Olha esta situação, olha este contexto, olha isso, olha aquilo. E sempre quando nós vamos para o Senhor, graças a Deus, quando nós vamos para o Senhor, o Espírito do Senhor fala aos nossos corações. E graças a Deus, todas as vezes que bateu a minha porta um pensamento, uma ideia, uma noção, que eu corri para os pés de Jesus, o Senhor Jesus, a semelhança de Pedro, ele diz assim: ama as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, ou ama o seu irmão em Cristo.
ser um com o seu irmão em Cristo. Caminhe junto com ele, seja um suporte. Muitas vezes eu precisei que o Senhor me alinhasse nesse aspecto, porque, queridos, deixa eu lhe dizer, essa é uma mensagem muito atual. Nesse momento, nesse tempo, e nós precisamos perceber que o mundo das trevas, ele quer avançar, mas há uma promessa das Escrituras que diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, amém? Agora, amados, quem é a igreja de Cristo? Não sou eu, não é você, é nós, amém? Posso ouvir um amém? A igreja de Cristo, ela se traduz no nós, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, Pai nosso, pão nosso, é nós. O pão não é só meu, o pão não é só teu, o Pai não é só meu, o Pai não é só teu, o Pai é nosso, o pão é nosso, então tudo que Ele fez é para nós. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 17, 28, Ele diz, porque nele nós vivemos, nos movemos, melhor, porque nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. É tudo nós, é nós. Então, existem os inimigos hoje no mundo espiritual que está tentando o quê? Fazer com que o seu coração passe a acreditar, né, ou a mim, que você não deve pertencer, que você, melhor dizendo, que você não precisa pertencer, que você não precisa fazer parte do corpo de Cristo. E nós precisamos, essa mensagem de alerta, porque nós precisamos, como corpo de Cristo, proteger o próprio corpo. Proteger o corpo de Cristo é defender a verdade do que está por detrás desse corpo. Quando a palavra fala sobre dispersão, também no original grego, diacorpizo, ele fala sobre trigo sendo peneirado, separado do joio. O significado dessa palavra é o trigo sendo peneirado, separado do joio. E nós bem sabemos que haverá um momento em que o joio vai ser separado do trigo. A igreja de Cristo, ela tem muitas vezes na sua ação, no seu movimento, essa característica. Ela separa o joio do trigo. Então, quando falamos sobre dispersão, o Senhor está falando assim, ó, as sementes estão espalhadas. Eu quero juntar essas sementes, porque se essas sementes estão espalhadas, elas não podem ser manuseadas por mim. O que é manuseadas por mim? O semeador saiu a semear. E quando nós olhamos para esse texto, nós também devemos perceber que o semeador também é o Senhor Jesus. Se nós somos sementes na mão do Senhor, Ele pode pegar essas sementes, eu e você daí individualmente, e semear. Para quê? Para que essa semente, então, ela crie raízes, ela se desenvolva e frutifique. Porque uma vez que ela frutificar, ela vai alimentar o faminto. Ela vai entregar alguma coisa para quem tem fome. Então, quando nós frutificamos dentro do reino de Deus, é porque Cristo Jesus, Ele tem o poder para fazer com que eu e você, como semente, né, sementes nas suas mãos, possamos frutificar. E falar sobre frutificação, isso está diretamente conectado com o fato de nós sermos corpo. Ou seja, quando Ele fala sobre dispersão, Ele também está a falar sobre algo que não está unido no todo. Algo que não está unido no todo. Ou seja, é alguém que até entrou pela porta, porque Cristo é a porta, amém? Alguém que entrou pela porta, mas não está discernindo o caminho. A palavra do Senhor diz, eu sou a porta, não é verdade? Eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão, ok. Cristo é a porta, todos nós passamos. Quem passou pela porta? Salvação. Amém? Mas existe um caminho, querido. E o caminho não é o meu caminho. O caminho é Cristo. E é no caminho que eu vou entendendo essas verdades para poder pertencer. Porque o próprio Cristo diz assim, se estiverdes em mim e eu estiverdes em nós, dareis o quê? Fruto.
Então nós precisamos olhar para o que Cristo Jesus fez, como eu disse, a primeira menção de corpo. Precisamos olhar para isso, que Cristo Jesus morreu para reunir em um só corpo os filhos que se perderam no meio do caminho, ou que literalmente estavam dispersos, espalhados. O Senhor quer juntar os filhos. O Senhor quer fazer com que os filhos sejam parte do corpo. Amém? Então, amados, nunca foi tão fundamental nós falarmos sobre isso. Muitas vezes, quais são os inimigos do corpo? O isolamento e o distanciamento são inimigos do corpo de Cristo. E eu preciso ser bíblico nesse sentido. Às vezes, como eu muitas vezes, passei por situações em que eu me vi isolado, eu me vi distante. E sabe, isolamento e distância não tem nada a ver com a vida corrida que nós temos. Nós podemos correr todos nós. Nós podemos ter nós podemos ter muitas tarefas no dia a dia. Mas isso não tem o poder de nos roubar uns dos outros. O que efetivamente tem o poder de nos roubar uns dos outros é não estar alinhado com o propósito pela qual o corpo existe. E o corpo existe para comunhão, para edificação, para crescimento, para cooperação, para ajuda mútua. É isso que a palavra do Senhor nos mostra, por exemplo, desde Atos, no capítulo 2, quando a igreja é avivada ali após o Pentecostes. A igreja é tocada por um grande avivamento e nós percebemos que esse avivamento trouxe unidade, trouxe cumplicidade, trouxe ajuda mútua, porque o corpo relaciona-se, o corpo está junto, o corpo sente o que é bom, também o corpo sente às vezes o que não é tão bom. No entanto, seja o que é bom, seja o que não é bom, o que nós precisamos cuidar e lutar para defender e não permitir que talvez uma mentalidade domine o nosso coração, que nos tire para fora do corpo, é o conceito do isolamento e do distanciamento. Por isso eu quero reafirmar isso. Você pode correr muito, fazer muitas coisas e ter muitas tarefas. Só que a única coisa que tem o poder de tirar você do corpo é você acreditar que você não precisa dele. É você acreditar que você não precisa estar conectado mesmo, envolvido com o corpo. Irmãos, estar conectados não é só congregar no domingo, é literalmente ter relacionamento com o corpo de Cristo. Ter relacionamento com o seu irmão em Cristo. Amém? Você está comigo aqui? Por exemplo, vamos pensar sobre um corpo. O corpo é composto de muitos membros, não é verdade? E quando nós falamos sobre o corpo é composto de muitos membros, nós estamos falando de mobilidade, funcionalidade, de pertencimento. Se eu tenho uma mão que está conectada ao meu braço e que está conectado com o resto do meu corpo, tem mobilidade aqui, tem vida fluindo aqui. Se eu arrancar a minha mão, a mão, depois de ser arrancada, ela continua a pertencer a um corpo? Não? Ela continua a pertencer a um corpo se eu arrancar? Não. Não, ela pertence a um corpo. Porque a mão é do corpo. Só que a mão, ela perdeu a utilidade dentro do corpo. Por que ela perde a utilidade dentro do corpo? Ela perde vida, que só o corpo tem o poder de fazer chegar até ela. Então, uma mão é para o corpo humano. Então, se eu tirar essa mão daqui, ela deixou de ser uma mão humana, com as suas características? Ela não deixou de ser. Porque a minha mão, quando eu olhar ela está para fora, eu falo, poxa, essa mão é minha, ela caiu. Né? Aí eu não estou vendo uma pata, eu não estou vendo um pé, não, estou vendo uma mão, tem 5 dedos, tem unha, tem as suas articulações. Mas eu falo, puxa, mas caiu. O que eu vou fazer com essa mão? Mais nada, porque ela perdeu a utilidade dela. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem utilidade no corpo, amém? Você tem utilidade no corpo. Você é importante para o corpo. Agora, o que é lindo dentro do reino de Deus, o que é tremendo dentro do reino de Deus, é que você decide pertencer ao corpo.
Deus não obriga ninguém a pertencer ao corpo. Ele morreu para que você pertencesse. Mas a escolha de você ser útil dentro do corpo, a escolha de você ser útil é tua. É você que escolhe ser útil dentro do corpo. É você que escolhe ser funcional dentro do corpo. É você que escolhe revelar vida dentro do próprio corpo. É você que toca o irmão que está do seu lado. Quer ver? Você acredita que todos nós aqui pertencemos ao corpo de Cristo? Quantos acreditam? Você é filho de Deus, amém? Perfeito. A igreja, ela cresce, não cresce? Às vezes cresce que a gente acaba não conhecendo todo mundo, sim ou não? Não é verdade? Às vezes a gente não conhece pelo nome, não é? Mas o fato de você não conhecer, o Anderson está lá, Anderson, vou usar você como exemplo. Anderson, você está lá. Não, eu vou achar alguém que o Anderson não conheço. Você conhece o Mário Gabriel? Não? Mário Gabriel, fique em pé, por favor, querido. Anderson, fique em pé. Não conhecia. Fique em pé aí. Vai ficar gravado, mas deixa como está. Dá um oi pro Mário Gabriel aí. Responde aí, irmão, beleza? Ok, senta aí. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Eles estão sentados em lugares opostos, não é verdade? Não é verdade? O que acontece? O fato, eu estou com a ideia primeira, tá? Você não conhecia. Tá? O fato do Anderson não conhecer o Mário Gabriel, hipoteticamente, não é um sinônimo, melhor dizendo, que eles não pertencem ao corpo. Mas a distância é um limitador para que eles sejam uma bênção um para o outro. Você consegue alcançar o Mário... Mário Gabriel, fique em pé aí, por favor, me ajuda na pregação. Antes, fique em pé mais uma vez. Dá a mão para o Mário Gabriel, cara. Pega na mão aí, cumprimenta. Puxa, não consegue. Senta aí, querido. O que está acontecendo com o corpo de Cristo, amados? Nós falamos que pertencemos ao corpo, mas muitas vezes a gente não se toca. Porque nós começamos a acreditar no distanciamento. E às vezes o distanciamento é por muitos motivos, muitas razões. É por uma tristeza, é por alguma coisa que aconteceu. Então a gente começa a permitir que uma mensagem seja colocada no nosso coração e na nossa mente. E nós começamos a perder o que eu chamaria de funcionalidade e mobilidade. E nós precisamos cuidar com isso, porque Deus nos chamou para sermos um. Amém? Sermos um. Então a pergunta que nós devemos fazer aqui é: quem eu sou no corpo de Cristo? Porque o corpo tem muitos membros. Quem eu sou no corpo de Cristo? Olha que João, melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 12, do 21, do 12, 12, do 20 até o 21, diz assim: porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou ouvido, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse olho, onde estaria, todo ouvido fosse ouvido, onde está o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. A pergunta que nós devemos fazer é quem nós somos no corpo.
Querido, às vezes Deus te levantou para ser a mão no corpo. Deus te levantou para ser os pés no corpo. Deus te levantou para ser o ouvido, ser a boca, ser os olhos. Mas quando nós não entendemos essas dinâmicas do corpo de Cristo, nós não cumprimos com eficácia aquilo que Deus nos chamou para fazer. Talvez Deus te chamou, para ser os olhos, para trazer luz ao entendimento daquele que não tem luz, para trazer visão para aquele que não tem visão. Talvez Deus te chamou para ser o ouvido, para te levar a um lugar de ouvir a dor do outro e se compadecer com a dor do outro. Talvez Deus te chamou para ser a mão, para que você possa fazer força junto com Ele nos momentos da vida, ou a mão que cura, a mão que sara. Talvez Deus te chamou para ser o braço, porque alguém está precisando de um abraço tão forte, que Deus possa revelar sua paternidade, e se você não se mostra esse braço que abraça e que supre, e que traz para perto e fala assim, nós somos um, nós vamos vencer, você vai vencer, é possível, você vai conseguir. Talvez Deus te faça os pés, para que você possa direcionar pessoas no caminho. Talvez Deus te faça as pernas, que vai sustentar, vai ter a força para gerar mobilidade, gerar uma ação. Talvez Deus te escolheu para ser, talvez não, certamente Deus te escolheu para ser membro desse corpo, você é membro desse corpo, mas você precisa entender qual é a sua utilidade dentro desse corpo. Porque, queridos, como corpo de Cristo, cada um de nós não somos uma anomalia dentro do corpo. Nós temos uma função, nós temos um papel, nós temos uma tarefa que cada um de nós devemos encontrar, perceber qual é essa tarefa dentro do corpo de Cristo. Amém? Cada um de nós precisamos perceber isso. Ou seja, o que Paulo quer nos ensinar é que o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Muitos membros. Porque não existe, por exemplo, membro sem função. Não existe membro avulso. Não existe membro sem pertencimento. O Senhor nos reuniu com o objetivo de nos tornar úteis dentro do corpo. Você está comigo aqui, amém? Você pode dizer isso para o teu irmão? Fala para ele, você é muito importante no corpo de Cristo. Você pode dizer algo comigo? Diz assim, o corpo de Cristo é funcional. Ele tem vida. O corpo de Cristo, ele funciona. E sabe quem é que rege o corpo de Cristo, querido? Sabe quem é que rege o movimento do corpo de Cristo? O Espírito Santo. Ele é aquele que rege o movimento do corpo de Cristo. Só ir para Efésios. Vai lá e lê Efésios. Efésios é a carta para as igrejas. Vai lá ver Efésios. Você vai ver que a palavra do Senhor fala ali sobre os dons que Ele entrega para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Os dons vêm do Espírito Santo, o Espírito Santo entrega para que os dons sejam plenamente utilizados, para que o corpo de Cristo seja edificado, expanda, se desenvolva e seja funcional, tenha mobilidade e funcionalidade. Quero falar um pouquinho mais sobre isso também. Nós precisamos entender isso. Por isso, querido, o corpo de Cristo, ele fala sobre esse conceito de pertencimento. Eu sei que talvez nessa manhã você veio para cá para escutar uma outra palavra. Talvez você veio para cá para escutar uma palavra de fé, de esperança, de amor. Quantos vieram para escutar uma palavra de fé, amor e esperança? Amém? O corpo de Cristo dá isso. Porque nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Tinha uma musiquinha antiga, Alguns irmãos vão lembrar aqui, talvez vão conseguir até cantar por inteiro, eu não lembro até assim. Eu preciso de... Como é que é? Você precisa... Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. O que nos conecta é Cristo. E amados, o Evangelho hoje, ele está sendo combatido com uma mentalidade que parece que a gente não precisa um do outro. Olha o que Romanos capítulo 12, no versículo 3 a 8, nos mostra.
Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mais do que convém. Vou só dar uma pausa aqui, olha o que o texto nos fala. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Aí diz assim, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que a palavra nos ensina. Que nós não devemos pensar mais do que nós mesmos, mas temos um pensamento baseado numa moderação, que é fruto de fé. E eu creio que quando nós olhamos para esse texto, ele fala não pensar além do que convém, mas com moderação. Eu creio que esse texto está nos ajudando a entender o quão importante eu sou no reino de Deus, mas também eu não tenho que me achar dentro do reino de Deus. Me achar no sentido de achar que eu sou o supra-sumo, que eu sou a última bolacha do pacote, né? Brincadeiras à parte, né? Que eu sou esse cara, essa pessoa mais top da face da terra, e por isso eu posso excluir aqueles que não são mais tops, né? Não são o último bolacha do pacote. O texto fala sobre nós termos humildade. O texto fala sobre nós nos completarmos uns aos outros. Aí ele continua dizendo, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Ele começa a falar de várias funções dentro do próprio corpo. Então todos nós somos extremamente necessários para dentro do corpo. Você é importante para dentro do corpo. Por isso a mensagem que eu quero trazer ao seu coração, não desista do corpo. Não desista de pertencer, não desista da igreja de Cristo, mesmo que talvez você já tenha trabalhado muito para o reino de Deus, e no final da jornada, em vez das pessoas celebrarem a sua dedicação, talvez eles até tenham ferido o teu coração. Não permita mais que você seja conduzido pela tua dor, não permita mais por aquilo que homens fizeram contra você. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu sou defensor da igreja de Cristo, não é a igreja que te feriu, quem te feriu foi um homem. Não é a igreja que fere, quem fere é um homem ou uma pessoa que você se relacionou e essa pessoa talvez não teve misericórdia, não teve entendimento, não teve graça, ou até ovelhas, talvez você que está aqui, meu amado, que já foi até um pastor, que já foi até um ministro, que já teve uma função dentro do corpo de Cristo, foi ferido por algumas pessoas que não celebraram a sua liderança, você procurou entregar tudo, mas aí no final da jornada aquela pessoa ainda disse que você não fez nada por ela. Não se importe com o que elas disseram a teu respeito. O que importa é que se você fez para o Senhor, o que é teu está guardado no Senhor, e naquele dia Ele vai te entregar. Mas o que eu quero te dizer, não pare por causa disso. Não desista por causa disso. Porque você é útil para o corpo de Cristo. Você é importante para o reino de Deus, porque o corpo de Cristo, querido, ele é funcional. A pergunta que nós devemos fazer aqui é realmente, eu estou a cumprir a minha função, o meu papel dentro do corpo de Cristo? Ou o que talvez paralisou o seu coração? É nós entendermos quem nós somos no corpo, é nós percebermos que o corpo é funcional, é nós percebermos que o corpo tem mobilidade. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, do 27 a 30, diz assim, ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. É muito importante nós olharmos essa palavra individualmente. Porque por mais que nós somos dentro do corpo de Cristo, individuais, a individualidade revela funcionalidade. A individualidade revela mobilidade. Hoje eu estou no corpo de Cristo numa função de ser pastor. Mas e se amanhã o Senhor falar para mim assim, filho, eu quero você como missionário, porque o Senhor mudou a minha estação, eu deixei de ser pastor, eu vou ser missionário, eu perdi o meu lugar no corpo, ou o Senhor queria me promover para alguma outra coisa? A gente precisa perceber que na individualidade, Deus trabalha com seus membros como Ele quer. Deus vai trabalhar na sua vida como Ele quer, porque você individualmente, mesmo que seja parte do corpo, Ele tem o governo para operar através da sua vida, aonde Ele quer te colocar, amém? Você entende isso?
Consegue perceber isso, amém? Olha que a palavra do Senhor nos ensina então, continuando, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorrer, governos, variedade de línguas, né? Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. O que a palavra do Senhor está nos mostrando? Que dentro da individualidade do corpo que eu pertenço, Deus tem algo específico para a minha vida. E Deus, pelo Espírito dele, gerencia como nós vamos nos mover dentro do corpo de Cristo. Deus, ele determina, olha, hoje você é pé, mas talvez amanhã eu vou fazer de você uma mão. Olha, hoje você é o ouvido, né, mas amanhã talvez eu vou fazer de você a boca. Olha, hoje você é os olhos, mas quem sabe amanhã eu vou fazer de você os braços. Porque o Senhor ele vai dando mobilidade para o corpo e ajustando o corpo para que ele seja funcional, para que ele realmente seja saudável em mobilidade. Porque, queridos, o Senhor, como o texto diz, Deus a uns estabeleceu na igreja segundo o seu propósito. Agora, amados, nós precisamos entender qual é o papel da igreja de Cristo na terra. E o papel da igreja de Cristo na terra é ser o corpo vivo de Cristo. Um corpo vivo se move, um corpo vivo funciona. Você está comigo aqui? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: olha, você é um membro maravilhoso do corpo de Cristo. Hã? Amém? Amém, não? Ou você não se acha maravilhoso? Se acha, né, Tiago? Eu também. Fala assim, diga para o outro, olha, você é um membro importante para o corpo de Cristo. Sabe, queridos, você até julga que você talvez não seja necessário. Talvez, para alguns aqui, e eu quero ser bem corajoso nas coisas que eu vou falar aqui. Talvez até, né? Deixa para lá. Tem certas coisas que é melhor não falar. Mas o que eu quero dizer para você? Às vezes a gente entra e sai da igreja e a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado, irmão. Às vezes a gente entra e sai da igreja, a gente vem para para participar de uma reunião. Deus não chamou para você ser participante de uma reunião. Deus nos chamou para nós sermos integrais, conectados dentro da reunião. Eu quero deixar claro, querido, não estou mandando recado para ninguém aqui, não. Estou falando que o texto da palavra do Senhor nos ensina a respeito da gente ser corpo. Os inimigos do corpo de Cristo sempre vai tentar nos afastar, porque ou nós não vamos gostar da iluminação, ou nós não vamos gostar, né, vamos pensar do conceito da igreja. Por que essa igreja tem parede preta? Ela vem a igreja da moda da parede preta. Para aqueles que não sabem qual é a moda da parede preta, a razão pela qual nós usamos a parede preta é só por uma. Isso acontece dentro dos estúdios de gravação. É por causa das fotos. É por causa dos vídeos, por causa das transmissões online e por causa dos vídeos que são gravados. Porque quando a parede é branca, a iluminação estoura. É só você perguntar para qualquer um dos meninos que trabalham com fotografia e projeção aqui, você vai ver que quando você tem uma escura atrás, quem está a falar aparece melhor, comunica melhor. É só por isso. Mas aí criou uma ideia de que a igreja da parede preta é uma parede alternativa, uma igreja alternativa. Mas a palavra certa para traduzir quem pensa desse jeito é ignorância. Porque desconhece do porquê foi colocada a parede preta, não busca perceber o porquê foi feito, né? E aí delimita. Sabe o que acontece com isso? Nos distancia. Nos distancia, porque nós começamos a prestar mais atenção na estrutura do que no relacional. No amor que nós podemos desenvolver uns com os outros, no caminhar junto, no servir uns aos outros. A gente está tão acostumado em olhar para a estrutura e tentar perceber o que não está bom na estrutura da igreja, que é meramente material, que vai acabar um dia, irmão.
a igreja, prédio vai acabar um dia, o que vai sobrar somos nós, indivíduos, na presença do Senhor. Porque é importante lembrarmos, quando nós saímos daqui, a presença de Deus vai embora, irmão. A presença de Deus só vem porque nós estamos juntos aqui. A presença de Deus só vem porque eu e você estamos juntos em torno de um nome para adorar. Quando você vai embora, quando eu for embora daqui, isso é só um prédio, que por sinal vai estar bem gelado. Vai estar bem frio. Mas continuando, eu quero ir para a parte final daquilo que eu estou a comunicar. Qual é a nossa ênfase como igreja? Eu quero aproveitar isso para falar sobre a ênfase da Alcance. Qual é a nossa ênfase como igreja? Abra comigo o texto de 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Por que Alcance está em Braga? Ou por que Alcance está nos lugares onde elas estão? O que é Alcance, irmão? Alcance é isso aqui, ó. 1 Samuel 22, 1, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a eles todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e fez deles chefes, e eram com eles uns 400 homens. Qual é a ênfase da Alcance? Uma caverna de Adulão. Uma igreja que se preocupa mais com, por mais que tenhamos estruturas, o foco é unidade. O foco é andarmos juntos. O foco é termos comunhão. O foco é ajudar a cada um que chega nesse lugar com pesares no coração, com tristezas, com angústias, com amarguras e até com algumas coisas dessas que nós lemos no texto. O foco é isso. O foco é a gente ser corpo. O foco é a gente estar conectado. O foco é a gente amar nas diferenças. O foco é a gente servir nas diferenças. O foco é esse. Por mais que nós tenhamos uma estrutura, a estrutura que nós vamos desenvolver é para o nosso bem-estar, não é verdade? Quem não gosta de algo organizado? Todos nós gostamos de uma organização, sim ou não? Né? De ter um lugar bom para acomodar, mas isso é secundário. Isso não é prioridade. A prioridade é a gente estar conectado em amor. A prioridade é a gente você poder olhar, nós olharmos uns para os outros e falar assim: você pode me ajudar? Você pode me conduzir? Ou, olha, eu posso te ajudar, eu vejo que você está nesta dificuldade, eu vejo que você está nessa situação, eu vejo que você está com esse contexto, como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Né? Porque, queridos, a semelhança da caverna de Adulão, a igreja de Cristo é isso. Todos nós temos histórias, todos nós temos contextos que Deus vem trabalhando nas nossas vidas. Quando eu cheguei na igreja do Senhor, para pertencer à igreja do Senhor, eu cheguei como alguém que estava sendo liberto dos vícios das drogas. Eu cheguei como alguém que estava cheio de depressão. Eu cheguei como alguém que estava distanciado, desconectado da minha família. Eu cheguei como alguém que andava pelo mundo afora, ainda jovem, a praticar todo tipo de pecado. E quando eu cheguei naquela igreja, eles me receberam, e eles me cuidaram, e eles limparam os espinhos da minha vida, eles arrancaram as sujeiras do meu coração, porque relacionamento na igreja faz isso. Relacionamento faz a gente permitir que o outro bote pelo Espírito do Senhor a mão no nosso coração, arranca alguns pensamentos, algumas sujeiras, arranque na nossa mente algumas ideias que nós muitas vezes criamos, confabulamos a respeito de A ou de B situações. A igreja, ela é um lugar de ajuda mútua. A igreja é um lugar de cooperação, ou seja, quem vai ali até a caverna de Adulão, quem vai ali, os aflitos daquele tempo, os angustiados daquele tempo, os amargurados daquele tempo. Agora, nunca foi tão atual o texto, porque, amados, nós muitas vezes passamos por angústias, nós passamos por aflições, nós passamos por problemas, nós passamos por muitas situações, e às vezes nós nos sentimos sozinhos.
E mesmo pertencendo ao corpo de Cristo, nós vamos nos sentir sozinhos, porque afinal de contas também somos seres pensantes, emocionais, né? Temos nossas emoções, temos os nossos pensamentos, temos as nossas questões. Então às vezes nós nos sentimos sós, mas o que é importante nós percebemos é que quando pertencemos ao corpo de Cristo, nós não estamos sós. Nós podemos usar esse recurso para nos apoiarmos uns aos outros, porque nós não precisamos andar isolados, porque nós não precisamos andar dispersos, como a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor, ela nos ensina, querido, que a igreja existe para conectar um ao outro. Então, eu volto a dizer para você, não existe nada nesse mundo que possa nos afastar daquilo que Deus sonhou. Mas existem muitas conspirações no mundo espiritual contra essa verdade de pertencer ao corpo. E nós devemos cuidar, porque é tão atual nesse tempo. E isso só vai avolumar, e já tem avolumado, a noção de que a gente não precisa pertencer ao corpo. E pertencer é estar mais do que participante. Pertencer é permitir que Deus me use dentro do corpo. Me usar é servir ao corpo. É serviço. Não tem como, querido. Pertencer ao corpo e ser usado por Deus é serviço. Pertencer ao corpo, ser usado é serviço. Não tem jeito. Por quê? Porque isso redunda em dizer assim, eu sou um pé, eu quero te carregar. Eu sou uma perna, eu quero te ajudar. Eu sou uma mão, eu quero te acalentar. Eu sou um braço, eu quero te abraçar. Eu sou um olho, eu quero mostrar qual é a luz. Olha, eu sou um ouvido, eu estou aqui para te ouvir. Eu sou uma boca, eu quero te dar um conselho. Pertencer ao corpo de Cristo é mais do que vir à reunião aos domingos. Pertencer ao corpo de Cristo é servir uns aos outros. Amém? Eu quero concluir, pode chamar o Ministério de Louvor, por favor. Quero concluir dizendo algumas coisas para você, como ênfase, para a gente entender isso. Talvez, amado, como eu já falei, talvez já te decepcionaram na igreja. Eu quero te dizer, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Porque a igreja é composta por homens falíveis. Agora, se os nossos olhos estiverem em Cristo, não há decepção que nos pare. Agora, se os nossos olhos estiverem nos homens, buscando uma perfeição que homem nenhum terá, nós vamos nos frustrar. Talvez alguém dentro da igreja tenha te ferido. Talvez alguém dentro da igreja não tenha celebrado a tua vida. Se você manter os olhos naqueles que te feriram, ou se manter aprisionado à ferida causada no teu coração, você não vai experimentar a vida integral que o corpo pode te dar. Porque o corpo existe para curar também. De um lado você vai ver alguém que te feriu, do outro lado vai ter alguém que vai te abraçar para te ajudar. Queridos, eu sou honesto em dizer, eu sou testemunha viva disso. Houve muitos momentos que eu passei por feridas dentro do corpo de Cristo. E algumas delas foi o próprio Senhor que as criou. A palavra do Senhor diz que o Senhor é capaz de criar feridas, mas também capaz de curá-las. Mas houve momentos que não foi o Senhor que produziu a ferida, foi homens que produziu a ferida. E eu precisei tirar os olhos dos homens que me feriram para olhar para o Senhor, que é o meu socorro, para poder amar a igreja como eu deveria amar. Talvez, querido, você se envolveu tão demasiadamente com a igreja e que agora você não quer mais. Você se doou tanto para a igreja em algum tempo da sua vida que agora você quer férias permanentes. Você não quer fazer mais nada na igreja. Deixa eu dizer para você, está errado. Porque você é importante para o corpo de Cristo. Deus não te descartou. Deus não te descartou. Deus ainda está olhando para a tua vida, está esperando uma reação no seu coração, dizer, Senhor, usa-me novamente. Usa-me novamente.
Senhor, me equipa, me capacita para eu fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, em favor de outros. Porque o Senhor Jesus, como nós lemos no texto, Ele morreu, como diz as Escrituras, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, Cristo, querido, distribuiu a vida dele, e essa vida flui em nós, essa vida flui em nós, juntos, conectados. E nessa manhã, essa mensagem, ela tem o objetivo de curar teu coração. Ela não tem o propósito de trazer condenação, ela tem o propósito de trazer cura para o teu coração. Cura no sentido de que você possa realmente voltar para esse lugar e dizer: Senhor, me levanta então, me sara, me cura. Eu estou dando a liberdade para o Senhor me conectar com o corpo, o Senhor realmente me fazer pertencer ao corpo. Sabe, queridos, o que eu estou a falar a você, eu estou a falar de coisas que eu já vivi na minha vida, de não querer pertencer ao corpo, de não querer ser parte, de às vezes buscar em um lugar, depois buscar num outro lugar e buscar num outro lugar. Dias atrás, eu estava a orar ao Senhor e eu estava a falar: Senhor, alcance é como uma coxa de retalhos. Nós temos muitos irmãos que estão a congregar conosco, alguns estão a chegar e estão a observar para ver se essa igreja é séria ou não, mas o fato é que nós somos uma grande coxa de retalhos. E o que eu tenho orado ao Senhor é: Senhor, nos costura pelo Teu Espírito, nos costura pelo Teu Espírito. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: a agulha fere, agulha machuca, mas depois que a gente está junto, a gente se cura. Depois que a gente está junto, a gente se ama. Depois que a gente está junto, a gente se serve, a gente serve um ao outro. E eu tenho orado: Senhor, nos faça ser um. Eu nunca disse isso aqui, mas eu vou falar hoje pela primeira vez aqui, claramente. Eu sei que eu não sou perfeito, mas se você permitir que eu seja o seu pastor, eu vou me dedicar muito para amar a tua vida e cuidar de você. Eu vou me esforçar muito. Eu vou me esforçar muito. Eu vou querer tomar todos os cafés que você quiser tomar, até porque eu gosto de café. Eu vou querer sentar na mesa da sua casa para ser uma bênção na sua vida. Mas talvez eu vou precisar usar uma agulha para te costurar a mim. E quando eu o fizer, não é porque eu quero te ferir, irmão, é porque eu quero dizer: cara, eu não consigo ficar sem você. Você não pode ficar sem mim. E nós não podemos ficar sem Cristo. Pastor, às vezes você é meio diretão, né? É, irmão. É, eu sou. Posso fazer nada, é Ele que me fez assim. Mas mesmo sendo diretão, eu quero dizer para você: eu te amo. Eu não vim para cá para gastar meu tempo, eu vim para gastar a minha vida. Eu não vim aqui para gastar o meu tempo, eu vim aqui para gastar a minha vida. Agora, é possível, como eu disse, que eu vou pegar a agulha e vai te propor assim: vamos nos costurar um ao outro? Vem ser um comigo também, como eu quero ser um com você. E você, querido, que o Senhor te chamou para o ministério e que você hoje está inoperante, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero que você floresça nessa casa. Eu não sou o tipo de homem de Deus que acha que só eu tenho que ser o pastor ou o pregador. Eu creio no corpo de Cristo
e nos dons que Deus entrega no corpo de Cristo. Eu quero que você floresça nessa casa. Então, se você precisar de mim para se desenvolver ministerialmente, pode contar comigo, porque eu não vou fechar a porta para você viver o que Deus tem para a sua vida. Agora, a decisão de se mover do seu lugar até mim é sua. Se você se mover e vir até mim, eu vou andar com você, porque um dia fizeram isso por mim. Um dia fizeram isso por mim, porque o corpo de Cristo é isso. Eu quero dizer algo para você. Eu e a minha esposa, eu e a minha casa, nós não viemos para Portugal para perder o nosso tempo, para gastar o nosso tempo. Nós estamos aqui para gastar a nossa vida. É diferente. Gastar a nossa vida é dar a nossa vida por você, é dar o nosso coração por você. Nós queremos fazê-lo. Então nessa manhã, estou profetizando o culto das 18. Nessa manhã, se você permitir, eu quero ser o seu pastor. Eu quero cuidar da sua vida. Eu quero poder te amar. Quero poder realmente estar com você. Mas eu quero também te estimular a você sair do banco e servir o irmão que está do seu lado. Servir uns aos outros. Amar uns aos outros. Vamos ficar em pé? Nessa manhã, amado, pelo Espírito do Senhor, talvez você tenha sido alguém que tem andado um pouco distante e tem lutado com o distanciamento, às vezes até o próprio trabalho não tem lhe permitido estar mais próximo. Não tem problema, porque como eu disse anteriormente, às vezes a corrida da vida parece que nos deixa longe um dos outros, parece, mas quando o Espírito do Senhor nos junta, mesmo que nós tenhamos corrida, preocupações, idas e vindas, o Senhor nos faz estar juntos. Nessa manhã, eu quero convidar você a uma exposição, porque nós queremos ser corpo. Eu creio que hoje é o dia do abraço, hoje é o dia do pertencimento, hoje é o dia de ser família. Talvez você tenha carregado no seu coração durante um bom tempo essa coisa de eu não vou me envolver mais. Eu só quero ir ali no culto ao domingo. Eu só quero estar ali e receber uma palavra. Mas eu não quero me envolver, eu não quero fazer nada, eu vou ficar na minha. Deixa eu dizer para você, não deixe isso conduzir mais você. Não, me feriram, agora eu não quero mais ser ferido de novo. Eu tenho medo. Não deixe o teu medo, a tua ferida te parar. Se você tem sentido isso nesses dias, se você tem estado debaixo dessa perspectiva nesses dias, eu quero convidar mesmo você a sair do seu lugar, porque nós queremos abraçar você. Nós queremos mesmo dizer assim, a gente está junto, vamos caminhar junto. Eu quero ajudar você, eu quero fortalecer teu coração, eu quero ser uma bênção na tua vida. Se você quer pertencer a uma casa nessa manhã, eu quero dizer para você, vem para cá, a gente quer estar com você. Eu vou descer, eu quero estar aqui embaixo para te receber, para te abraçar mesmo. E se você não vir, não vai ter problema, mas se você vier, eu quero dizer, você é bem-vindo. Sai do seu lugar, vem para cá.